Pessoal, vamos particularizar as equações. Agora a equação da continuidade. Bom, a equação na forma geral que a gente viu na videoaula anterior está aí. Lá, no entanto, eu esqueci três coisas. Primeiro, de detalhar essa tabela, onde você vê que cada lei tem uma nomenclatura própria no curso de hidráulica. A conservação da massa é chamada equação da continuidade. A segunda lei de Newton é a equação da quantidade de movimento. E a primeira lei da termodinâmica é a equação de energia ou equação de Bernoulli. Outra coisa é que essa letra grega que eu falei 2 ou 3 vezes lá, mas não citei o nome, é o famoso eta. A gente vê também quando estuda a eficiência de bombas, etc. E uma outra coisa que eu falei nesse vetor, mas esqueci de dizer uma coisa muito importante. Ele tem norma 1. Ele é o vetor unitário normal à superfície de controle. Ok? Então vamos lá. Bom, então a equação da conservação da massa nos diz que a propriedade extensiva é a massa e o eta é igual a 1. A equação da conservação da massa ou da continuidade, a lei, né, da conservação da massa diz que a variação de massa no sistema é nula, ou seja, não há perda nem ganho de massa. Então, essa derivada em relação ao tempo da massa é igual a zero. Zero, então, fica igual ao lado direito com eta igual a 1. Ok? Então, vamos lá. Se a massa é constante, zero é igual a d dt. Aí tem essa derivada aí da integral no volume de controle, mais o fluxo na superfície de controle. Essa equação é interessante porque diz o seguinte, ó. A variação de armazenamento no volume de controle é igual ao que entra menos o que sai. Isso é quase que intuitivo, tá? Na hidrologia mesmo a gente usa muito a equação da continuidade chamada concentrada, ou seja, a variação de armazenamento na bacia hidrográfica é o que entra de água menos o que sai. Mas vamos lá. Se o escoamento for permanente, o que é que acontece? Todas as propriedades que têm derivadas em relação ao tempo nula. Então cai fora aquele primeiro termo do lado direito. E a equação da continuidade fica simplificada. Fica só esse termo de fluxo na superfície de controle. Ou seja, o fluxo, a vazão em massa que entra, a somatória líquida das vazões em massa é igual a zero. Tá? Então o fluxo líquido de vazão em massa na superfície de controle é nulo. A gente viu que vazão em massa é aquele termo ρV A, certo? No caso aqui é o ρV escalar N dA, tá? E a vazão em massa líquida total e a integral da vazão em massa de cada elemento infinitesimal de área dA. Então a equação da continuidade começa a ficar mais simples. Vamos lá. E o caso mais simples, que a gente vai ver logo em seguida no próximo slide, é justamente esse, que é uma entrada e uma saída. A vazão em massa que entra é igual a vazão em massa que sai. A vazão em massa, por vezes, é representada por M, pela letra M, com um ponto em cima. Esse ponto em cima é muito utilizado também para a taxa de variação, né? Derivada em relação ao tempo. No SI, a unidade de medida é quilograma por segundo, ou seja, ela tem dimensão de massa sobre tempo. Então vamos lá para o caso simples, tá? Antes disso, na verdade, vamos continuar com a seguinte coisa. Se o escoamento, além de ser permanente, for incompressível, tá? Então a massa específica do fluido é constante. E levando-se em conta que na hidráulica a gente sempre utiliza, na maioria das vezes, o volume de controle indeformável, ou seja, com forma e tamanho fixos, aquela frase que a vazão em massa líquida é zero se torna vazão em volume, né? A frase substitui vazão em massa por vazão em volume. Então, se o escoamento for incompressível, vazão em volume que entra num volume de controle é igual a vazão em volume que sai. Ou o total de vazão em volume que entra é igual ao total de vazão em volume que sai. A vazão geralmente é representada desta forma, em volume, tá? A unidade de medida no SI é metros cúbicos por segundo. No curso de hidráulica se utiliza muito litros por segundo.
E no curso de hidráulica também praticamente só utilizamos vazão em volume, de modo que a palavra vazão já subentende que é vazão em volume. Agora sim, o caso mais simples, escoamento permanente incompressível de uma entrada e uma saída, tá? Ou seja, uma seção de entrada e uma seção de saída, e uma coisa que está destacada ali em cima, muito importante, uniforme em cada seção. Então nós temos os vetores unitários normais a cada seção, as velocidades, os tamanhos dessas setas vão ser explicados, foram colocados de propósito, tá? Então depois eu explico. Aquela equação da continuidade, então, essa integral. Agora com um detalhezinho aqui que vocês estão vendo, o ρ, como é um escoamento incompressível, está fora da integral. Então é aqui, ó, fora da integral. Essa integral, pela propriedade aditiva das integrais, eu posso separar em duas integrais, uma na área 1 da seção 1 e outra na área 2. Então eu falei na videoaula anterior que as superfícies de controle que a gente leva em consideração são aquelas por onde o líquido passa, tá? Então passa pela 1, que é a seção de entrada, e sai pela seção 2. Então as integrais eu posso, a soma dessas duas integrais é a integral total aqui. Esse ρ, como ele é constante diferente de zero, ele vai passar para o outro lado, vai ficar 0 sobre ρ igual a 0. De modo que a gente vai ficar com esse termo dentro de cochete igual a 0. Olha aí. E onde entra aquela história de velocidade uniforme em cada seção? Entra aqui, ó. Velocidade uniforme em cada seção significa que V1 na seção 1 é constante, o vetor velocidade 1, módulo, direção, sentido constantes. E na seção 2 também a velocidade V2, módulo, direção e sentido constantes. O vetor N1 é constante, porque tem módulo igual a 1 e está sempre apontando para fora da seção. Isso vem lá do cálculo, né? Cálculo vetorial. O vetor normal unitário na seção 2 também é constante, tem módulo 1, sentido sempre apontando para fora, de maneira que esse produto escalar é constante, e esse também. Então posso tirar da integral. Ora, mas o que é a integral na área de um elemento de área? É a própria área. Então, ó, essa integral aqui vira a 1 e a outra integral ali vira a 2. Opa! Tá vendo aí como a coisa está simplificando? Agora vamos tirar esse produto escalar. Como é que eu tiro? Tiro da seguinte forma. O produto escalar de dois vetores em sentidos opostos dá um número negativo, concordam? E o produto escalar de dois vetores que estão no mesmo sentido dá um número positivo. Como o vetor N1 e o vetor N2 são vetores de módulo 1, eu posso já dizer de cara que esse produto escalar, já com a área 1 no meio, na jogada, fica menos V1 a 1, e esse produto escalar junto com a área 2 fica V2 a 2. E aí a gente chega na equação mais simples da continuidade que existe, que é o caso de uma entrada e uma saída, mas que se tivesse mais seções transversais analisadas também serviria. Então a vazão representada pela letra Q em volume, vazão em volume, é igual a vezes V. A1 V1, que é igual a 2V2, se tivesse uma terceira seção, a 3V3, a 4V4 e assim sucessivamente. Se a gente complicar só mais um pouquinho, tá? Que é o caso de uma bifurcação, também escoamento permanente, incompressível e uniforme em cada seção, a gente faz a mesma análise. Ou seja, está entrando um volume de água na unidade de tempo Q1 aqui e saindo Q2 aqui e Q3 aqui. Aqui estão os vetores unitários normais. A gente vai ter que fazer a mesma análise, escoamento permanente, vai sobrar essa integral, o ρ vai sair para fora, né? E vai ficar do mesmo jeito, a mesma análise. Você vai abrir a integral aqui em uma soma de 3 integrais. Esse termo escalar vai ser constante e vai sair também da integral. E assim vai, né? De maneira que vocês vão ter um caso semelhante ao anterior. E aí vamos ter que analisar. Você vai ter que analisar o sinal do produto escalar, tá?
o sinal do produto escalar na seção 1 é negativo e o sinal do produto escalar na seção 2 e na seção 3 é positivo, porque os vetores coincidem, né? O sentido dos dois vetores coincidem. Então, diante disso, a gente chega na seguinte conclusão: 0 é igual a menos A1V1 mais A2V2 mais A3V3. Em outras palavras, Q1 é igual a Q2 mais Q3. Não sei se vocês já tinham tido a intuição, mas isso era esperado. Ou seja, a quantidade de água que entra na seção 1, o escoamento está vindo da esquerda para a direita, um pedaço da água sai pela seção 2, um pedaço da água sai pela seção 3. Se tivéssemos mais seções, também a análise seria feita da mesma forma e vocês chegariam à mesma conclusão. Façam isso como exercício bem detalhadozinho para entender de uma vez por todas. Então tá aí a equação da continuidade. Muito fácil. A gente vai usar direto essa equação da continuidade. Vazão Q igual a A vezes V. Vazão Q igual a A vezes V. Vai ser um mantra. Q igual a A vezes V. Ok? Obrigado, pessoal.